Olá, Cristina San, bom dia. Bem-vinda. Fernando San também, bom dia. Prosatelli também. Léo San, bom dia, tudo bom? Chosan San, tudo bem? Como vai? Bom vê-lo, Léo San também. Cris Ferreira, bom dia. Bom pessoal chegando aí para a gente começar a nossa conversa de hoje. Yolanda San, muito bom dia. Se bem que essa hora já é boa tarde, né? Aí já é boa tarde. Ela está na Europa. Muito bom. Ah, Cristina San está em Marrakech? Olha, boa tarde. Que coisa boa. Eu tenho muita vontade de conhecer o Marrocos. Sabe, essa região é incrível. Liliana San também está aí. Bom dia, Liliana San. Deixa eu ver. TKD Malta. Esse TKD é o quê? De Taekwondo? Bom dia, Malta San. Cris Ferreira desejando um bom dia. Malta dando gachô aqui. Yolanda San dando bom dia para todo mundo. Cris Ferreira está em Manaus, muito bom. O monge Chosan também entrou aqui. Chosan San está aqui com a gente. Yolanda San, boa tarde sim. Cristina San está dizendo que é lindo. Fala, imagino, eu tenho muita vontade de conhecer. Quem sabe um dia. Liliana San desejando boa tarde para mim, toda sangue, boa live para todos. E vamos ver o que mais. Então é Taekwondo mesmo. Muito bem. E vamos lá. Chosan San também está desejando um bom dia aqui. Tati Hardoin, será que é isso? Então, bom dia, bem-vinda também. Muito bom. Rony César também entrou. Bom dia, Rony San, bem-vindo. Muito bom. Semana passada não pudemos ter live, embora na semana anterior eu tenha feito um vídeo, convidando todo mundo para participar, porque no final de semana passado tivemos a ordenação monástica do Chosan San. E aí então precisávamos estar em São Paulo, viajamos, enfim, e por isso não pudemos estar com vocês, mas sempre que possível a gente está aqui. Semana que vem também não teremos live porque estaremos em retiro aqui, teremos a Zenkai. Aliás, aproveito e convido vocês a participarem, aproveitem a oportunidade. O Frank Souza também entrou, muito bom, bem-vindo. A Jane também está aqui, bom dia, Jane San, obrigado. Shiratori San, ou Hiratori San, eu ainda não sei, bem-vindo, bom dia. E deixa eu ver quem mais. Eduardo Cardoso. O Eduardo San, como vai, Cardoso? Tudo bem? Bom dia, bem-vindo. E a Cleusa San também está aqui. Muito bem. Já vamos começando nossa conversa e aí o pessoal que tiver interesse vai chegando e aí a gente vai dando continuidade, vamos conversando com todo mundo que estiver aí. Vânia San acabou de entrar. Bom dia, Vânia San. E o tema, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje é um pouco inspirado naquilo que aconteceu na semana passada, com a ordenação monástica do Chosan San. Deixa eu falar um oi aqui antes. A Heloísa San está aqui com a gente. Vânia San desejando uma boa tarde para mim e para a Sanga. Ela também está na Europa, então por isso, boa tarde. E a Shiratori, muito obrigado então. Bom, Shiratori San, bem-vindo. E o J. Ferreira Vitor está aqui. Olá, Vitor San, bom vê-lo por aqui, bem-vindo. E LJ Vec San está aí também. Carolina San, como vai? Bom vê-la aqui também. Muito bem. Olha o Toyo San aí também. Eu fico querendo falar oi para vocês, eu não falo o que eu tenho que falar. Muito bem, vamos lá. Depois eu cumprimento todo mundo no final.
Aqui, né, como eu falei, estou inspirado, né, no que aconteceu, né, na semana passada, né, no evento, né, da semana passada, que é a ordenação monástica do Shozan-san. Eu tenho, né, refletido bastante, conversado bastante com ele, enfim, com outras pessoas, a respeito do sacrifício, né, do sacrifício de se tornar monge, essas coisas todas. Mas, na verdade, né, e aí a gente pega aquela origem da palavra, a gente já viu outras pessoas falando, a própria Koen Hiroshi, minha mestra, né, fala às vezes, né, da ideia do sacro ofício. Né? Quem fala muito disso é o Cortella, né? E o que é interessante é que esse sagrado ofício, né, esse ofício sacro, esse trabalho, né, sagrado, envolve uma boa dose de abrir mão, né, de deixar alguma coisa, né, de sacrificar, né, daí o termo, alguma coisa. E aí eu fico pensando e refletindo muito, né, e também olhando, né, para a minha própria história, né, como monge, enfim. Estava até conversando ontem com a minha mestra a respeito, né, que é interessante. Uma vez, há muitos anos, eu escrevi um texto, eu acho que ele deve estar lá no site, não sei se está, eu preciso verificar isso, né, que falava justamente sobre a prática, sobre o interesse das pessoas na prática. Hoje, depois de tantos anos, eu acho que talvez eu até fizesse uma revisão desse texto, olhasse com outros olhos, talvez eu nem tenha mais as mesmas percepções do texto. Mas tem uma frase em latim no começo desse texto que eu gosto muito e que, na verdade, ela é citada em Shakespeare, no Macbeth, e que diz assim: Catus amat pisces, sed non vult tingere plantas. Traduzindo, o gato gosta de peixe, mas não quer molhar a pata. Então, quer dizer, e era justamente sobre essa questão do comprometimento, do envolvimento, da implicação de cada um, né, na prática. O texto falava sobre isso, como eu falei, já tem muitos anos, mas vira e mexe esse assunto é uma questão, isso a gente retoma de alguma forma, né, essa reflexão. E a pergunta, eu acho que a grande pergunta que a gente tem que se fazer aqui é: o que eu estou disposto a sacrificar, né, para poder praticar, para poder ter a minha prática espiritual, para poder seguir um determinado caminho? E a gente pode também, na verdade, pensar nisso para todas as coisas da vida. Será que a gente é capaz de abrir mão de alguma coisa para poder se dedicar a alguma outra coisa, algo que a gente julga importante? Né? As pessoas, de maneira geral, que me procuram, têm um discurso bastante geral, né? Bastante comum, né? No sentido de eu busco o caminho espiritual, ele é muito importante para mim, e não sei o que, tal. Mas eu não consigo praticar sempre, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Não dá para a gente fazer tudo, né? Nossa vida não permite isso, né? Mas você já experimentou sacrificar algumas das coisas que você gosta bastante para poder praticar? Há pouco tempo eu estava, né, eu sempre também, né, ouço pessoas, né, querendo, eu gostaria de ser monge, gostaria de ser monja, né, e gostaria de praticar. Eu falei, tá bom, vamos lá, então vamos começar esse caminho, né? É um caminho longo, tem muitas etapas e a gente pode, né, então ir conversando e ir praticando e a gente vai ver então onde é que isso vai dar. E aí, então tá, não, diga o que precisar fazer, eu faço. E aí, tá bom, vamos fazer então uma prática X. Vamos nos encontrar para estudar tal coisa. Vamos fazer um retiro juntos. Eu não posso, eu tenho trabalho, é a minha família, eu tenho encontro com não sei o que, eu preciso fazer não sei o que lá.
E aí eu fico perguntando, bom, se as pessoas não conseguem sacrificar algum evento desses, não podem ser monges, monjas, né? E na verdade, para tudo na nossa vida, se a gente não é capaz de sacrificar nada pelo que a gente quer, a gente não tem nada, né? Uma coisa que os mestres sempre dizem, né? Quando a gente segura uma coisa, fecha alguma coisa na mão, não cabe nada na mão. Quando a gente abre, o universo inteiro cabe na nossa mão. Todas as possibilidades se dão. E isso é fundamental. A gente quer tudo pra gente, a gente quer segurar tudo, mas a gente não percebe que quando a gente quer tudo, a gente não tem o que a gente diz, pelo menos, que verdadeiramente quer. E a gente para pensar nisso? Né? Será que a gente para pensar verdadeiramente nisso? O quanto cada um de nós aqui se sacrifica por aquilo que a gente realmente acredita, aquilo que a gente realmente quer. E, de novo, isso não é só para uma questão espiritual, isso vale para a nossa vida, né? Para todos os seus projetos, tudo que vocês almejam na vida, o quanto vocês estão se sacrificando. Ou vocês acham que sem nenhum esforço vocês vão conseguir? Se simplesmente sentados querendo manter tudo que vocês já têm, que não podem perder por nada nesse mundo, vocês vão conseguir ter outra coisa. Tem aquela historinha, né, do monge que visita uma família muito pobre que tem só uma vaquinha lá e ele na verdade está em viagem e ele pede pouso nesse lugar. E essas pessoas contam, né, o quanto é importante aquela vaquinha, que eles sobrevivem com aquilo né, tudo em torno dessa vaquinha. E o monge vai conseguir viagem já de madrugada, e ele levanta muito cedinho, está todo mundo dormindo para ir embora. E antes de ir embora tem um precipício perto desse casebre, e ele empurra a vaquinha do precipício. E aí, então, ele segue a viagem, a jornada dele, passa um ano, sei lá, para o lugar onde ele foi, para o mosteiro onde ele ia, e um dia ele volta. Quando ele volta, né, no mesmo lugar, a casa, né, não é mais um casebre, é uma casa muito maior, muito melhor, e a mesma família está lá, e ele, né, visita. Monge, né? Quanto tempo, que bom vê-lo e tal. Nossa vida mudou tanto depois que o senhor passou por aqui, o senhor nem sabe, né? Lembra aquela vaquinha e tal? Nossa, o senhor não sabe o infortúnio que nós tivemos, ela caiu no precipício e tal, mas, nossa, a gente que achava que aquilo era tudo que a gente tinha, olha quantas possibilidades e quantas coisas nós mudamos. Ninguém vai jogar a vaquinha de ninguém, né, no abismo, não é essa a questão. Mas o que importa, na verdade, é entender que era preciso algum tipo de sacrifício. Essa historinha é uma metáfora para a gente pensar que, às vezes, a gente se pega tanto a determinadas coisas, como sendo verdades, como sendo aquilo, eu não posso viver sem isso, eu não posso deixar isso. Só que quando a gente faz isso, a gente se fecha para todas as outras possibilidades. Isso é uma questão, né, que todos nós precisamos pensar a respeito, né? Então, quer dizer, será que a gente está disposto a sacrificar as nossas vaquinhas? Será que a gente está disposto a sacrificar alguma coisa que seja importante, que a gente julgue importante por algo ainda mais importante? Quem define o que é mais importante, se não você mesmo? Qual é o grau de importância que você dá para aquilo que você almeja tanto? Porque, como eu disse, muitas pessoas dizem, nossa, né, eu estou buscando um caminho espiritual e tal. Sim, o que você faz por isso? E isso vale para todas as áreas. Há algum tempo eu atendi uma pessoa que eu atendi por um tempo e essa pessoa parou porque disse que não podia, né, pagar, não tinha condições. E é interessante, porque é de uma família, né, que tem posses, né? Tudo bem, né? Então, né, encerramos aqui. Se você precisar de alguma coisa, me procure. E aí,
Passado um tempo, a pessoa me procurou e comentou que aquilo tudo que ela não conseguia fazer, que eu orientava ela, ela fez, mas por causa de uma pessoa, de um caso amoroso, né, que essa pessoa tinha. Eu falei, poxa, que interessante, né? Então, por essa pessoa você mudou, por você mesmo não. E aí tem um outro aspecto interessante que no final dessa nova conversa, mas não dá pra gente se falar uma vez por mês e tal. Eu falei, como assim? Você não disse que tem dinheiro, né? E no meio da conversa tem dinheiro para sair com a pessoa e tudo tal, não sei o quê. Pela pessoa você pode gastar, mas para o seu tratamento você não pode. Enfim, as prioridades. O que eu quero dizer com isso tudo? Você está disposto, você está disposta a sacrificar alguma coisa? Você realmente, né, se entrega? Eu estava comentando ontem com a minha mestra, né, como eu falei, eu estava conversando com ela a respeito, e eu falei, nossa, quanta coisa eu tive que abrir mão na minha vida para me tornar monge. Quanta coisa que eu perdi, né, por ter me tornado monge. Quantas situações me aconteceram, e nem todas muito legais, muito boas, porque eu me tornei monge. São sacrifícios, são as coisas que a gente escolhe, né, por algo que a gente julga mais importante, né? E aí então, né, para todos que, né, dizem, eu quero seguir um caminho espiritual, eu quero me aprofundar na minha espiritualidade, não digam essas coisas. Sobretudo se vocês não têm realmente intenção de abrir mão de nada, né? Não adianta dizer, eu quero praticar, mas eu não tenho tempo. Crie o tempo. Abra mão de alguma coisa que você gosta muito e você vai ver como você vai praticar. Porque esse é um aspecto importante. Abrir mão de uma coisa que a gente gosta muito implica que aquilo, né, que a gente quer e diz que é bem importante precisa ser realmente importante para a gente. Porque aí a gente vai gostar ainda mais. Porque se não é tão importante, por que eu abriria mão de alguma coisa tão legal, uma coisa que eu gosto para fazer? Esse grau de importância, essa prioridade, é a primeira coisa para a gente definir nossos sacrifícios. Se a gente não pensa, né, na importância que aquilo tem na nossa vida, a gente não toma uma decisão dessas. Shozan-san, recém-ordenado, né, ele me acompanha já há algum tempo. Ele é meu aluno há 7 anos. Ele, né, mora aqui no templo comigo já há 1 ano e meio, quase 2 anos. Ele conhece a minha vida, ele sabe como ela funciona. Eu não obriguei ele a ser monge. Ele tomou essa decisão. E ele sabe que ele está abrindo mão de muita coisa para fazer isso. Eu não posso obrigar ninguém a fazer isso, mas eu posso sugerir para vocês que pensem primeiro quais são as prioridades de vocês, sobretudo, né, no que diz respeito à sua prática espiritual, já que é disso que nós estamos falando, mas também de outros aspectos da sua vida. Pode ser sua carreira, né? Quantas pessoas não abriram mão de relacionamentos, por exemplo, por causa da carreira? Ou vice-versa. Abriram mão de uma carreira para estar com uma pessoa que ela julgar assim que valesse a pena. Seja lá pelo que for, né? Tenha em mente que você não vai ter tudo na vida. Quando você se convencer de que a gente não pode ter tudo e que sim, vai ter que ter sacrifícios, você aprende a fazer prioridades, a definir prioridades e a escolher melhor. A gente vive num mundo, numa fantasia de que tudo está a nosso dispor e que a gente não precisa abrir mão de nada. Mas isso não é real. A nossa vida, ela é um constante escolher, é um constante decidir, é um constante posicionamento que implica numa série de perdas. E você está disposto a perder? Está disposta a perder? Essa é a grande questão. Quem não está disposto a perder também não ganha nada. Essa é a grande questão da vida. Eu acho que essa é uma das questões existenciais importantes. Tudo bem,
Você não abre mão do que você não quer perder, mas você também não vai ter mais nada além do que você pode carregar na sua mãozinha fechada. Então definam suas prioridades, pensem bem, né? Para onde os seus pés apontam, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Né? Não adianta nada. Eu quero estar aqui, eu quero isso, tal, não sei o quê. Tá, eu estou virado aqui para vocês, mas o meu pé está apontando para lá. É para aquela direção que eu vou caminhar, não é para cá. Então saibam para onde os seus pés apontam. Tenham clareza do que vocês verdadeiramente querem, do que vocês verdadeiramente priorizam. E aí sim, né, abram mão do que for preciso para realizar isso. Quem quer, faz. Né? Não tem uma música antiga já, né, do Geraldo Vandré, que diz que quem sabe faz a hora, não espera acontecer? Isso fala da nossa atitude, né, mais ativa em relação à vida, a nossa decisão. A gente não fica ao sabor da mudança, não deixa a vida, né, claro que a gente, né, flui com o fluir da vida, mas a gente também toma decisões. A gente não simplesmente deixa, né, como se, né, tem aqueles fatalistas, né, que acreditam que está tudo escrito, né, nosso destino já está traçado. O Zen não fala disso, né? O budismo não tem esse tipo de premissa. Nós é que decidimos, que organizamos, que cuidamos do nosso futuro, a partir do nosso presente, vivendo o nosso presente, fazendo do nosso presente o melhor possível, tomando decisões corretas, adequadas, né? Sábias, que gerarão frutos, né, futuros. Se a gente não consegue, né, observar a nossa vida e tomar decisões e fazer escolhas, definir prioridades, a gente vai, né, viver ao sabor do acaso, das situações. Nem tudo a gente pode escolher, isso é fato. Tem causas e condições que estão além da nossa possibilidade de escolha ou de intervenção. Mas tem várias outras que a gente pode fazer por nós mesmos, várias causas e condições que nós podemos criar por nós mesmos. Justamente falando também sobre isso com a minha mestra ontem, né, ela lembrou, né, de uma frase, né, daquele filósofo francês, o Sartre, Jean-Paul Sartre, que diz que não importa o que fizeram com você, mas o que você faz do que fizeram com você. Então, quer dizer, as causas podem ser externas, mas que condições você cria a partir disso? Isso é a gente operando, atuando ativamente na nossa vida, tomando decisões, definindo prioridades e abrindo mão de uma série de coisas, inclusive de sofrimentos, que também é um aspecto importante, né, para a gente levar em consideração. Agora, sem sacrifício, a gente não tem nada. Sem abrir mão de alguma coisa, a gente não consegue ter outras coisas. Por isso a nossa vida é difícil em alguma medida, porque a gente tem que escolher o tempo todo. O próprio Sartre, um existencialista, falava isso, né, nos textos dele. A gente está o tempo todo escolhendo, né? A gente está o tempo todo decidindo. E cada escolha implica que um monte de outras possibilidades se fecham. A gente não vai ter essas outras. A gente está escolhendo uma. Então, por isso é importante que a gente tenha clareza, né, naquilo que a gente escolhe. E a gente tem que ter também, como eu disse, o desapego de abrir mão de algumas coisas. Então, se você quer um emprego melhor, talvez você tenha que abrir mão do emprego que você tem. Se você quer
uma vida diferente da sua vida, você vai ter que abrir mão da sua vida. Se você quer uma prática espiritual, né, não adianta, mas eu não posso nesse horário, porque esse horário, eu saio, né, com a família, eu vou fazer tal. Bom, esse é o horário que tem prática. O que eu posso fazer? Decida você. O que é mais importante para você? Sair com a sua família, o namorado, namorada, ou vir praticar? A prática só tem nesse horário. Sair com a sua família, você pode em qualquer outro horário. Né? Então, quer dizer, você decide. No fim das contas, cada um de nós decide o que é prioritário para nós e se a gente está disposto a sacrificar alguma coisa. Essa questão é fundamental. A nossa prática é sobre isso. Sobre o tempo todo reafirmar nosso voto, nosso compromisso. Né? O que é interessante, por exemplo, não sei se vocês, acho que a maioria aqui não pôde participar, né, da cerimônia de ordenação, a gente fez online, né, mas acho que nem todo mundo sabia. Quer dizer, fez online, não transmitiu online a cerimônia. E aí, o que é essa cerimônia? Uma coisa que sempre a gente faz, preceitos. Né? Então, a pessoa que recebeu preceitos, recebe de novo, né? E assim sucessivamente em vários momentos. Por quê? Porque preceitos são votos. E a gente reafirma nossos votos o tempo todo. Cada decisão que a gente toma é uma reafirmação do nosso voto. Todas as manhãs, quando eu coloco o meu manto, eu estou relembrando, né, o porquê que eu estou botando aquele manto, como foi que eu escolhi e tudo que eu tive que abrir mão. E todas as coisas que eu perdi. Mas também lembro de tudo que eu ganhei. Do quanto é importante aquilo para mim. Né? E o quanto eu acho que é importante, né, para as pessoas. Para algumas pessoas, não para todas. Algumas preferem sair com a família, preferem resolver problemas de trabalho, etc. Mas isso é a prática de cada um. Eu estou aqui à disposição para quem quiser praticar. Né? Então, essa é uma questão importante. Levem isso em consideração. Né? E escolham. E definam prioridades. E abram mão do que realmente, né, vocês precisarem, se for importante para vocês, a sua prática ou o que quer que seja. Né? Mas não pensem, não vivam no engano de que, né, vocês podem ter tudo. Isso é uma fantasia muito infantil. Já está na hora da gente crescer e olhar para a vida como ela é. Não, a gente não pode ter tudo. A gente tem que escolher. E a gente tem que abrir mão. Então, né, a cerimônia, né, que é que originalmente, né, em japonês chama shuke, shuke quer dizer abandonar a família, por exemplo. Né? E não quer dizer que você não vai nunca mais olhar para sua família, não vai cuidar se precisar, não vai ajudar. Mas, quando a gente decide fazer um voto monástico, a gente está dizendo que a nossa família agora é tudo que existe, todos os seres. E que a gente vai se dedicar a todos eles, não especificamente a um grupo, ou aqueles, né, da minha família de origem, ou só os meus amigos. A gente se dedica a todo mundo. E a nossa prioridade é o Dharma, são os ensinamentos de Buda. Essa é a nossa primeira prioridade. Então, não tem batizado, festa de 15 anos, casamento da primo, não tem aniversário da mãe, dia das mães, se eu tiver que fazer algum tipo de serviço, algum trabalho, né, como monge. Isso tudo fica em segundo plano, porque meu voto foi esse. Né? Então, a gente abre mão, né, de muita coisa, de conviver,
né, mais com as pessoas que a gente gosta, de poder sair a hora que quer, de poder viajar e tal. A gente abre mão de muita coisa. Porque a gente acredita naquilo que é, né, que a gente entende que seja verdadeiramente importante. E óbvio que eu não estou querendo que ninguém aqui, né, principalmente os praticantes leigos, né, que abram mão de tudo e vamos só praticar e tal. Não, esse é o voto monástico. Não é necessariamente o voto de vocês. Mas um grau me fugiu o termo, de desprendimento é necessário. Uma certa dose, né, de desapego é importante. Algum sacrifício. Porque o sacro ofício, ou esse trabalho, esse ofício sagrado, só se dá quando a gente reconhece o valor dele. E, consequentemente, né, sacrifica algo por aquilo que a gente entende que é maior, que é mais importante, que é uma prioridade. Então, eu deixo aqui para vocês a minha reflexão desse domingo. Qual é a sua prioridade? Ela pode ser qualquer uma. Tenham clareza disso. Ninguém é obrigado a nada, a escolher nada específico. Você pode ser budista, mas não priorizar a sua prática. Isso vai de você. Não é um bom ou mau budista. Ninguém pode julgar isso. Cada um segue sua prática como achar melhor. Agora, isso é diferente de reconhecer, né, da gente ter o que a gente chama de uma prática correta, de um esforço correto. Isso é outra coisa. Quem verdadeiramente quer seguir esses passos, esse caminho, né, que Buda, né, traçou, aí vai precisar rever essas questões. Mas tem muita gente que é só simpatizante e tá bom assim. Mas aqueles que querem de verdade seguir, decidam, né? Façam a escolha e saibam que vai haver uma série de perdas. E tudo bem, se aquilo que você escolheu for muito importante para você. Essa ideia, né, que parece assim falando tão simples, é na verdade muito dura. Emocionalmente, afetivamente, é muito difícil. Mas depende do seu propósito, né, da sua prioridade, disso tudo que a gente falou. E aí você faz, né, toma essas decisões com um pouco mais de tranquilidade. Porque é o único jeito, né, da gente praticar com honestidade. Eu já falei uma vez sobre isso, né? A gente precisa ser honesto com a gente, com a nossa prática, né? Por isso que eu digo, não saia dizendo, né? A prática é importante, eu quero praticar, não sei o quê, mas eu não tenho tempo. Dizer isso, né, para mim, para um monge budista, para uma monja budista, né, é até meio risível, meio cômico, porque a gente abriu mão de muita coisa. A gente sabe a importância da prática para a gente, porque a gente abriu mão de várias coisas para tê-la, né, para poder seguir praticando. Do que vocês estão abrindo mão? De nada. Se estão dizendo, eu queria, mas eu não posso por causa disso ou daquilo, né? Então é melhor não dizer. Segue sua prática do jeito que for, do jeito que der, do jeito que você quiser. Não precisa dizer, né? Não precisa fazer bonito. Eu vou falar isso porque, né, o monge vai ver que eu estou interessado. Isso não significa nada. Até porque o que você diz vale muito pouco em relação àquilo que você faz. Quando me pedem para, eu gostaria de ser monge, tá bom, vamos ver sua prática.
É o que eu digo para as pessoas que me procuram. Tudo bem, vamos praticar. Eu quero ver sua prática. Depois a gente vê, né? Se você pratica com afinco, se você se entrega, se você abre mão, a consequência natural vai ser. Agora, se você tem limites, se você impõe limites a si mesmo, a si mesma, provavelmente sua prática vai ser limitada. E, portanto, aquilo que você diz tanto querer não vai acontecer, não vai se dar. Agora, façam esse recorte para o resto das coisas da vida. Sobretudo para aqueles que não estão nem interessados necessariamente em caminho espiritual ou em ser monásticos, monásticas, etc. Isso vale para qualquer coisa na vida da gente. Olhem para aquilo que vocês dão tanta importância e que às vezes ainda não conseguiram e verifiquem quantas desculpas vocês estão dando para não ter aquilo. Na semana passada eu falei sobre sabotagem. Passada não, na retrasada. Sobre autossabotagem. Quem não ouviu, não pôde ouvir, está aí no meu perfil, no meu feed. É só ir lá. Vai dar uma olhada nisso, no que a gente conversou. Talvez esses assuntos estejam aí meio, né, conectados. Então aproveitem para refletir sobre isso tudo. Deixa eu ver quem está aqui agora. Já falei bastante. Vamos ver quem que eu ainda não tinha conversado. Deixa eu ver. Olha quanta gente entrou depois. Onde eu estava? Eu tinha visto o Toyo-san. Toyo-san, bom dia, obrigado por estar aqui. A Heloísa-san também desejou um bom dia. Yakuen-san também está aqui com a gente. Heloísa-san desejou um bom dia para mim e para a Sanga. Cláudia-san, bom dia, obrigado. Airen-san, bom dia. O Caio Silva também está aqui. Bom dia, Caio-san. Carla também, bom dia. Carla, bem-vinda também. Deixa eu ver, o Fábio Brito está aqui com a gente, também desejou um bom dia. O Augusto San também desejou um bom dia para mim e para a Sanga. A Natália, minha aluna, está aqui. Olá, Natália San, tudo bem? Iva San, bom dia, como vai? Tudo bem? Liliana San fez um comentário aqui. É por vezes questionável a lista de prioridades de cada um. Sim, mas cada um só pode fazer esse questionamento. Não cabe a nós julgarmos. Cada um, né, de nós é que define qual é as nossas prioridades. E o outro não tem nada com isso, né? Eu não posso julgar as suas prioridades, você não pode julgar as minhas, né? Porque cada um tem o seu caminho. Né? A gente no budismo a gente sempre diz que a gente não vai ficar olhando para o caminho do outro, para a prática do outro. Cada um faz o que dá conta de fazer e, né, percebe as coisas da forma que lhe é possível perceber. A gente simplesmente, né, cria as causas e condições possíveis para que todos possam praticar, para que todos possam se desenvolver, vamos dizer assim, na prática. Mas, né, cada um, né, faz as suas escolhas. O Rony-san, aliás, bem-vindo, Rony-san, está dizendo, queremos tudo na mão. Pois é, a gente não quer, né, se esforçar por nada, não quer sacrificar nada, né? A Lúcia Alves também está aqui, bom dia, Lúcia San. Rafa Cabalheiro, bom dia, caríssimo, bom vê-lo aqui. Tiago Dharma está aqui com a gente, bom dia, Tiago Dharma, bem-vindo. O Frank San está dizendo que aprendi isso verdadeiramente com a monja Coen. Hoje tenho um novo olhar sobre as possibilidades. Eu acho que deve ser de quando eu estava falando do abrir mão, né? Eu imagino que seja isso. Foi ela mesma que nos ensina, né, isso. E outros mestres também já falam disso. A Jaqueline San está aqui também, bom dia. Obrigado por estar aqui. A Liliana San falou que o sogro para tudo em dia de futebol. A prioridade dele é essa, né? Que bom, ele gosta de futebol e ele sabe escolher. Ele consegue definir o que é prioridade para ele. Isso é uma coisa muito importante. A gente pode olhar isso com certo julgamento. Imagina, para tudo para ver futebol. É o contrário. Ele sabe escolher. Ele definiu a prioridade dele. E ele está lá fazendo. Ele está largando tudo para fazer aquilo que ele gosta de fazer.
Não é maravilhoso? Você está conseguindo fazer isso, né? Cada um de nós consegue fazer isso? Veja que interessante. O Wellito também está aqui com a gente, bom dia. O Rony San disse que nem todos nós queremos sofrer, queremos apenas o prazer. Pois é, mas o sofrimento, a insatisfação, o incômodo também fazem parte da vida. Assim como o prazer, a alegria, mas, né, a gente, quando abre mão, sofre. Sofre porque quer ter tudo. E aí é complicado. Como a gente não quer sofrer, quer só ter prazer, vai realmente sofrer muito. Porque isso é que é o interessante, né? O sofrimento, né, de não querer sofrer sempre vem. E aí o Frank San está dizendo que, deixa eu ver, eu estou fazendo uso disso. Por buscar a realização de um sonho, estou abrindo mão, né, da minha vida morna. Exatamente, a Arushi sempre comenta, né? Eu não sei se é no Ansem Green que ela leu, quem que fala isso, eu não sei se era o Cortella também que já citou isso, de um trecho da Bíblia que diz que Deus vomita os mornos. Aqueles que são, né, sem... né, que não estão nem lá nem cá, né? Que não tem né, essa paixão, vamos dizer assim, essas decisões na vida, né? Que ficam, né, meio aqui, meio ali, ficam meio perdidos, não fazem as coisas, não tomam decisões, não são senhores, senhoras dos seus destinos, né, das suas vidas. Então, acho que é interessante isso. Não dá para ser morno, sobretudo na vida espiritual, mas em todos os aspectos da vida. A gente não pode ser morno. Ou você mergulha, se joga no abismo de uma vez, né? Ou você fica, né, na superfície. A superfície é sempre turbulenta, é sempre inconstante. A nossa prática verdadeira está na profundidade. E é isso que a gente precisa olhar. O Rony San disse sábias palavras, né? Budas e Bodhisattvas, a gente tem que agradecer a eles que ensinam essas coisas para nós. Guto San também, bem-vindo, obrigado. O Eduardo TPC também entrou, bom dia, muito obrigado. E aqui o Fábio San falou, Sensei, isso tudo que o senhor falou reforça muito em mim a convicção de que os esforços devem ser mantidos constantemente por mim. Muito obrigado. Exatamente aquilo que eu falei antes. A gente se lembra todos os dias dos nossos votos, sejam eles quais forem e pelo que são. A gente precisa se lembrar todos os dias. Todas as manhãs a gente tem que lembrar por que a gente escolheu aquilo tudo, né? Rememorar, né? Como foi que nós chegamos até onde a gente chegou. Por que a gente decidiu o que a gente decidiu e por que abrimos mão das coisas que abrimos mão. Então tenham isso em mente. O que mais? O João Frades entrou aqui também. Bom dia, João Frades. A Irene Sam mandou um bom dia para todo mundo. A Liliana Santa pedindo o link da cerimônia. Bom, depois eu também não tenho. Depois a gente descobre como resolver isso, Liliana San. Deixa eu me ver. Ela também está dizendo que por escolha minha, tenho uma família brasileira que me enche o coração. Engaixou. Muito bem. Então, aqui estamos, nós, sua família. Caio Simplícios também está aqui. Bom dia, Caio-san. Obrigado por estar aqui com a gente. O Valdiclei também, bom dia, bem-vindo também. O Marcos Dantas também, bom dia. O Chosan San está dizendo que, por um lado, o sacrifício, mas por outro, a satisfação e verdadeira alegria de se dedicar verdadeiramente por alguma causa. Exatamente, esse é o sentido, né? Um sentido de propósito, né, que a gente tem com a nossa busca, com a nossa prática, né? Essa é a ideia, né? Andréa San também está aqui. Bom dia, Andréa San. Obrigado por ter participado. A Jaqueline San está dizendo gratidão. Que grande ensinamento. Gratidão por iluminar meu caminho e minha mente nesta manhã. Olha, não fui eu que iluminei, você que se iluminou.
De alguma forma isso te tocou, né, de maneira que você pôde acessar alguma coisa, abrir uma caixinha aí que estava fechadinha, que é um portal que você ainda não tinha percebido, né? Que bom se eu de alguma forma colaborei com isso. Muito obrigado. O Fábio Santos está dizendo, os amigos nos cobram muito dizendo que estamos sumidos e isso é desagradável porque sabemos que estamos nos dedicando, né, ao nosso caminho espiritual, é o meu caso. Pois é, eu já perdi amizades de muitos anos por causa disso, por causa das minhas escolhas. O que eu posso fazer? Né? Anzan San também apareceu por aqui, bom dia Anzan San. Cristina Santa agradecendo, sinto que os ganhos no caminho Zen são sempre tão maiores. Pois é, cada um encontra e aí valoriza aquilo e abre mão, né, quando percebe que tem valor aquilo que está fazendo. Né? O Valdir Clay está perguntando se eu sou um sensei. Um sensei é um professor. Sou. É só isso que significa sensei. É professor. Então, sim, sou um professor do Dharma, sou um professor na universidade, né? Mas eu só sou um monge, na verdade. Quem mais? O Anzan San está desejando um bom dia para mim, para a Sangha. Frank San está concordando ali, super concordo, né, com a Cristina San. Deixa eu me ver. A Carla está dando um bom dia aqui para a gente. Carla San, obrigado, bom dia também. A Rosane também entrou. Bom dia, Rosane San, bem-vinda. Jade Stella também. O Shiratori San está dizendo, Sensei, grande exemplo para levarmos para a nossa vida. Como médico, me deparo dia a dia com essa questão. As pessoas buscam a cura para seus problemas, mas não querem abrir mão do seu estilo de vida. Ah, exatamente. E mesmo o médico, se a gente parar para pensar, quanto um médico tem que abrir mão, né? Sobretudo aqueles que trabalham com emergências. Você tem que parar o que você estiver fazendo para ir atender paciente, né? Isso é muito parecido, em alguma medida, com a vida monástica. Eu posso estar numa festa com a família, pode ser o que for. Se alguém me ligar me pedindo para fazer um enterro, um velório, eu tenho que parar tudo e ir. O defunto não vai esperar. Né? Se eu preciso fazer uma cerimônia memorial e ela está marcada naquele dia, não adianta eu querer desmarcar. Aquele é o dia, né, a data de falecimento da pessoa. Eu preciso fazer a cerimônia. Então, as nossas prioridades e as nossas urgências mudam, mas de alguma medida são parecidas, né? Então, e os pacientes a mesma coisa, né? A gente gosta de muita coisa, né, que às vezes nos faz muito mal e a gente não quer abrir mão delas e, claro, vamos, né, pagar essa fatura, né, no futuro próximo ou distante. Dea Moura também está aqui, bom dia. O Emerson Gerciano também, bom dia também. Berenice também, bom dia. Mafê também, bom dia, obrigado por estar aqui também. Sabedoria preciosa, dura, mas preciosa. Obrigado, Sensei. Desculpa, Cláudia San, e na verdade a todos, se de alguma forma acabei sendo duro. Mas não tem jeito, a gente não tem muita escolha, né? Não adianta a gente ficar fingindo. Né? Isso é interessante porque, né, sacrifício se relaciona a muitos aspectos, né, da nossa vida. O quanto a gente está disposto a sacrificar, né, inclusive materialmente, né, porque a gente também fica pensando, né, só nos aspectos, né, do tempo que a gente tem, do convívio com as pessoas, mas imaterialmente, né, o quanto a gente sacrifica para ter aquilo que a gente quer, né, ou para ajudar, ou para cuidar, ou seja lá o que for, ou quem for. Né? Então, todos esses aspectos, e isso é muito duro, né, é muito duro para todos nós, mas faz parte da nossa prática, né, reconhecer essas coisas. Liliana Santos também está agradecendo pela chamada de atenção. Ah, por causa do sogro. Tenho de ser como meu sogro, coerente com meus sonhos. Pois é, esse é o desejo dele, né? E ele está melhor do que nós quando a gente não está fazendo o que a gente deveria estar fazendo para nossa, né, para manter nosso voto, nossos princípios.
O Elton San também entrou, bem-vindo, obrigado por estar aqui. A Carla San mandou gachô, o Valdir Clay também mandou gachô, e Davidson Castro também, bom dia, seja bem-vindo, muito obrigado para vocês que estiveram aqui com a gente. Estamos terminando para vocês que acabaram de entrar, mas vai ficar aí gravado, né, no meu perfil, quem quiser pode assistir aí do começo. Fiquem à vontade, né, para também deixarem comentários lá, porque aqui esses comentários que vocês deixaram somem, mas... né? Se tiverem dúvidas, quiserem comentar alguma coisa, se quiserem mandar isso aqui para alguém, se acham que para a pessoa pode ser útil, pode ser importante, né? Compartilhem também. Enfim, né? Aproveitem a oportunidade para movimentar esses pensamentos, esses comentários, essas ideias, né? nas cabeças de vocês. E para poder, então, começar a refletir, a pensar, né, como é que vocês vão lidar com cada aspecto da sua vida e definir quais as prioridades e do que vocês vão abrir mão. Muito obrigado. A Heloísa San também está falando que abrir mão em função de escolhas faz parte da vida de todos, cachorro. E é exatamente isso. Muitíssimo obrigado. Cuidem-se bem, pratiquem bastante. E se precisarem de alguma coisa, estamos aí à disposição. Até!